Por incontáveis milênios, a humanidade tem se lançado em uma incessante e muitas vezes solitária busca para compreender sua própria essência e seu complexo lugar no vasto e insondável cosmos. Das profundezas das areias do Egito, em meio a ruínas esquecidas pelo tempo, textos milenares e enigmáticos ressurgiram. Não apenas para desafiar dogmas estabelecidos que moldaram a civilização, mas para revelar uma visão de mundo e de realidade há muito esquecida, que subverteu paradigmas e convidou a uma nova forma de pensar. Esses são os evangelhos gnósticos, vozes ancestrais que, vindas do passado distante, sussurram sobre um conhecimento secreto, acessível não pela fé cega, mas pela compreensão interior. Eles apontam para uma divindade imanente, uma centelha divina intrínseca e preciosa que reside no mais profundo e sagrado de cada ser humano, aguardando pacientemente para ser redescoberta, acesa e cultivada. Vistos com desconfiança e veementemente rejeitados pela Igreja primitiva, sendo sistematicamente rotulados como heresias perigosas que poderiam desviar os fiéis, esses escritos antigos oferecem uma perspectiva radicalmente distinta e instigante sobre a figura de Jesus de Nazaré. Uma visão que o coloca não apenas como salvador externo, mas como um guia. Essa perspectiva também abrange o próprio conceito de salvação e a complexa e multifacetada jornada que a alma empreende através da existência, repleta de desafios, aprendizados e oportunidades de transformação. É um convite à introspecção profunda, desafiando a conformidade externa e buscando a verdade dentro de si. No entanto, essa incessante busca por um conhecimento mais profundo e libertador não se restringia apenas aos adeptos do gnosticismo. Paralelamente, outra corrente de sabedoria antiga e profundamente mística florescia também nas terras férteis e misteriosas do Egito, o hermetismo. Essa filosofia esotérica, cujos princípios e ensinamentos são tradicionalmente atribuídos ao lendário e enigmático sábio Hermes Trismegisto, também buscava verdades universais e o entendimento da realidade que se escondia por trás das meras aparências fenomênicas. Era um caminho que se propunha a unir o conhecimento com a prática. Neste vídeo vamos desvendar as conexões fascinantes e as ressonâncias profundas e muitas vezes surpreendentes entre o gnosticismo e o hermetismo, duas poderosas vertentes da sabedoria ocidental. Exploraremos como essa sabedoria milenar, rica em simbolismo, alegorias e ensinamentos transformadores, não apenas sobreviveu ao teste do tempo e à perseguição, mas, de forma notável, se aplica de forma surpreendente e urgente aos nossos dias atuais, oferecendo um caminho luminoso e prático para o despertar da consciência em um mundo que muitas vezes parece cada vez mais fragmentado, desconectado e sedento por significado. A essência central do gnosticismo reside na busca e na experiência da gnose. Esta não é meramente um conhecimento intelectual ou acadêmico, aquele que se adquire através da leitura superficial de livros, da memorização de dogmas ou da erudição externa. Pelo contrário, a gnose é uma experiência direta, intuitiva, visceral e profundamente transformadora do divino dentro de si mesmo. É uma iluminação que altera radicalmente a percepção da própria realidade. Para os gnósticos, a verdadeira salvação e a libertação plena da alma não vinham de rituais externos ou sacrifícios alheios, mas emergiam desse despertar interior, dessa recordação intrínseca de nossa verdadeira origem espiritual e divina. Era uma libertação da ignorância, não do pecado em si. Eles nutriam a crença de que o universo material, este cosmos físico em que vivemos, com todas as suas leis e fenômenos, não era a criação de um Deus perfeito e amoroso, como ensinado pela teologia tradicional cristã. Em vez disso, concebiam-no como a obra de um ser imperfeito, limitado e, por vezes, ignorante, a quem denominavam o demiurgo. Essa concepção implicava que o mundo material, com todas as suas ilusões sedutoras, suas armadilhas e seus inevitáveis sofrimentos, agia como uma espécie de prisão existencial para a alma divina. Uma alma que, aprisionada, estava ali esquecida de sua verdadeira natureza e de sua conexão com o absoluto. Nesse ponto crucial, encontramos um eco extraordinariamente poderoso e ressonante no hermetismo, demonstrando uma sintonia filosófica profunda. Essa tradição esotérica, cujos princípios e ensinamentos são tradicionalmente atribuídos ao lendário e enigmático Hermes Trismegisto, também se baseia em um conjunto de conhecimentos ocultos. O hermetismo busca incessantemente pela transcendência do plano material, visando uma realidade espiritual mais elevada e verdadeira, através do domínio das leis universais. Ele oferece um mapa cósmico e psicológico. A máxima hermética, imortalizada na obra O Caibalion, assim como é em cima, é embaixo, e assim como é embaixo, é em cima, ressoa de forma profunda com a ideia gnóstica da alma humana como um microcosmo,
um reflexo fiel e integral do divino macrocosmo. Ambas as tradições, embora distintas em seus rituais, narrativas e ênfases, apontam para uma realidade superior, que se estende muito além do que os sentidos físicos podem perceber. Elas nos convidam a uma visão mais abrangente e unificada da existência. Para os hermetistas, o universo, em sua essência mais profunda, é mental. O todo, a mente divina universal, se manifesta e permeia tudo o que existe, desde o infinitesimal átomo até o infinito cósmico. Esta concepção se alinha perfeitamente com a visão gnóstica de que somos, em nossa essência, fagulhas, fragmentos ou emanações de uma consciência maior. Consciência esta que, por algum motivo, se encontra temporariamente aprisionada em um véu de ilusão material que nos cega para a verdade fundamental de nossa origem e propósito. Ambas as filosofias compartilham a ideia fundamental de que o sofrimento humano, em suas múltiplas e complexas formas, deriva primariamente da ignorância de nossa verdadeira natureza e de nossa conexão intrínseca com a origem divina. A libertação, portanto, não é um processo passivo de obediência cega a dogmas externos ou de submissão a autoridades, mas sim um caminho ativo de autoconhecimento profundo e de um despertar da consciência, que é uma jornada interna contínua, exigindo esforço e dedicação. Jesus, na perspectiva gnóstica, não era visto como um mero sacrifício humano para expiar pecados da humanidade, uma vez por todas, mas sim como um mestre de sabedoria divina, um avatar ou um enviado que trazia as chaves para o conhecimento interior, a gnose. Ele ensinava seus discípulos a despertar a divindade que reside imanente em cada um, através da iluminação. Essa visão de Jesus como um revelador de mistérios ocultos, um guia para a verdade que se esconde, se encaixa de forma harmoniosa na busca hermética pela gnose e pela compreensão dos princípios universais que governam o cosmos e a vida. O hermetismo, com seus 7 princípios universais delineados no Kybalion, mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito e gênero, convida à maestria sobre si mesmo e sobre o universo mental que nos cerca. Isso complementa e enriquece a jornada gnóstica de libertação do domínio do demiurgo, o criador imperfeito do mundo material, que mantém as almas cativas na ilusão da separação e do esquecimento de sua origem primordial. A figura proeminente de Maria Madalena nos evangelhos gnósticos é um exemplo vívido dessa autonomia espiritual e intelectual feminina, muitas vezes subestimada e até suprimida na época em que viveram. Ela não é retratada como uma pecadora arrependida, mas sim como uma discípula iluminada, detentora de um conhecimento profundo e esotérico, muitas vezes superior ao de outros apóstolos masculinos que viriam a formar a estrutura da igreja. Sua sabedoria e discernimento a conectavam diretamente ao fluxo da gnose, tornando-a uma transmissora valiosa e perspicaz dos ensinamentos mais profundos de Jesus. Essa autonomia espiritual, tão central e valorizada em ambas as tradições, gnosticismo e hermetismo, foi inevitavelmente percebida como uma ameaça existencial pelas estruturas de poder eclesiásticas emergentes da época. Tanto o gnosticismo quanto o hermetismo foram impiedosamente perseguidos e condenados. O poder institucional via um perigo imenso na liberdade individual de buscar a verdade por conta própria, sem a necessidade de intermediários clericais ou de uma hierarquia controladora que detinha o monopólio da interpretação. Essa autonomia subvertia a ordem estabelecida. No século IV, com o Concílio de Nicéia e a consolidação do cristianismo como religião oficial do Império Romano, a ortodoxia se impôs de forma decisiva. Textos gnósticos foram condenados e queimados publicamente. Outros foram cuidadosamente ocultados em cavernas para evitar sua completa destruição e o apagamento de sua sabedoria. Paralelamente, a sabedoria hermética também recuou para a discrição, persistindo em círculos esotéricos mais restritos e discretos. Ela se manteve viva na clandestinidade, longe dos olhos inquisidores das autoridades, que buscavam o controle sobre o conhecimento, permitindo que seus princípios fossem preservados. Por mais de um milênio, essas vozes de sabedoria antiga foram brutalmente silenciadas, suas mensagens ecoando apenas em nichos secretos e para poucos iniciados. A história do cristianismo, como a conhecemos hoje, foi contada exclusivamente pelos vencedores, os arquitetos da ortodoxia que moldaram a narrativa dominante. A figura de Jesus foi, então, gradualmente reduzida a de um salvador passivo, um ícone de obediência cega e sacrifício supremo, diminuindo sua profundidade como mestre da gnose. A possibilidade de que sua mensagem pudesse ter sido também um poderoso chamado ao empoderamento interior, à libertação espiritual e à iluminação pessoal foi cuidadosamente apagada da narrativa dominante e amplamente aceita, restando apenas um vislumbre em textos ocultos. No entanto, os textos gnósticos não desapareceram completamente.
Eles estavam apenas adormecidos, como sementes esperando a estação certa. Aguardavam pacientemente o momento na história em que a humanidade estivesse verdadeiramente pronta para olhar além do dogma imposto, para questionar a versão oficial dos eventos e para buscar a verdade onde ela sempre esteve, no mais profundo e secreto da alma humana, acessível a todos que ousam olhar para dentro. E esse momento chegou de forma dramática e transformadora em dezembro de 1945, com a fortuita descoberta dos códices de Nag Hammadi. Um camponês egípcio, em sua busca diária por fertilizante, encontrou uma jarra antiga cuidadosamente selada, contendo 13 livros preciosos e meticulosamente preservados. Era, na verdade, uma autêntica biblioteca espiritual escondida por séculos, um tesouro inestimável de textos gnósticos proibidos, que revelava uma visão de mundo e de espiritualidade completamente diferente e muito mais profunda daquela que as narrativas oficiais haviam nos legado. Esses escritos, como o famoso Evangelho de Tomé e o Evangelho de Maria, não se centravam no conceito de pecado original, como na doutrina cristã tradicional. Em vez disso, eles falavam de um esquecimento original, um estado de amnésia espiritual em relação à nossa verdadeira natureza. A salvação para eles era um processo de despertar da memória divina inerente à alma, um recordar do que já se é. O que esses textos antigos nos dizem, em um coro uníssono com os princípios do hermetismo, é que o divino não é uma entidade distante, externa e inatingível, que exige adoração cega. Pelo contrário, ele reside e permeia a nossa existência, está em nós e ao nosso redor. A centelha divina que os gnósticos descrevem é, em sua essência, a mesma mente universal, ou o todo que os hermetistas identificam como a fonte primordial de tudo o que existe. Ambas as correntes convergem para a mesma verdade interior, a unidade essencial de tudo. A gnose, portanto, não é um dom concedido a poucos eleitos ou a uma elite intelectual privilegiada. Pelo contrário, é um potencial inato e acessível a todos os seres humanos, um farol de luz que reside em nosso interior, aguardando ser aceso. É a capacidade profunda e transformadora de recordar quem somos realmente, de reconhecer nossa conexão intrínseca e indissolúvel com o todo, com a vasta e interconectada teia da existência. Isso nos leva diretamente ao princípio hermético da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. Nosso mundo interior, nosso microcosmo, é um reflexo fiel e integral do universo, o macrocosmo. E a chave para a compreensão de um reside na compreensão profunda do outro, revelando uma unidade fundamental e a interconexão de tudo. A narrativa da queda de Sofia, o éon da sabedoria que em sua imperfeição deu origem ao demiurgo, pode ser interpretada como uma poderosa metáfora da humanidade caindo na ignorância e na ilusão da matéria. O despertar gnóstico é a superação dessa ilusão, um retorno à lucidez e à clareza espiritual. Essa jornada de superação das limitações e de autoconhecimento profundo é também um pilar central do hermetismo. A alquimia hermética, por exemplo, em sua forma mais elevada, não busca apenas a transmutação de metais comuns em ouro físico. Seu objetivo mais sublime é a transmutação da alma humana, elevando-a do chumbo da ignorância, do condicionamento material e das paixões inferiores para o ouro da iluminação e da consciência plena, um processo de purificação interior. No Evangelho de Tomé, Jesus afirma enigmaticamente: "O reino está dentro de vós e fora de vós. Quando vos conhecerdes, sereis conhecidos e sabereis que sois filhos do Pai vivo." Essa frase encapsula a essência da gnose e ressoa perfeitamente com a busca hermética pela maestria mental e espiritual, que culmina no autoconhecimento. Ela nos diz que não precisamos de intermediários externos ou de estruturas complexas, pois o caminho para a verdade reside e se desdobra intimamente dentro de nós, sempre acessível. A perseguição histórica aos gnósticos e hermetistas não se deu por suas heresias teológicas em si, mas sim pelo empoderamento individual e pela autonomia espiritual que suas filosofias ofereciam aos seus seguidores. Eles ensinavam que a verdade é uma experiência pessoal e interna. E isso, por sua vez, ameaçava diretamente o controle e a autoridade das instituições estabelecidas, que prosperavam com a mediação entre o homem e o divino. Eles não precisavam de templos físicos suntuosos ou de rituais externos elaborados para sua conexão espiritual. Seu altar era o coração, seu templo era a própria alma, e sua guia infalível era a voz interior da gnose, a intuição divina. Essa autonomia espiritual é, ainda hoje, um desafio contínuo para sistemas que buscam a obediência cega e o controle sobre a consciência individual. No cenário atual, em um mundo saturado de informações superficiais e efêmeras, mas paradoxalmente carente de sabedoria profunda e significado existencial,
Esses textos antigos ressoam poderosamente, como um chamado ancestral. Gnosticismo e hermetismo se unem em um coro de vozes ancestrais para nos lembrar de que o sagrado não está distante, mas acessível diretamente através da experiência interior e da autodescoberta contínua. Ambas as tradições, embora com suas linguagens e símbolos distintos, apontam para essa mesma verdade fundamental e universal. A realidade última da existência é, em sua essência, espiritual, e a verdade suprema reside intrinsecamente dentro de nós, aguardando ser desvelada. Elas nos convidam com urgência a soltar as máscaras sociais que usamos para nos proteger, a questionar o que nos é imposto sem reflexão crítica e a ousar olhar a existência com olhos renovados e transformados pela compreensão. A gnose e o hermetismo oferecem, assim, uma direção clara para dentro, um mapa detalhado para o eu interior, o verdadeiro self. Os arcontes modernos, o consumismo desenfreado, o medo constante e paralisante que gera ansiedade, a adicção à validação social em plataformas digitais, a distração tecnológica incessante e o dogma disfarçado de verdade absoluta são as formas contemporâneas dessa escravidão espiritual. Eles atuam como véus espessos que nos impedem de despertar para a nossa verdadeira natureza. A sabedoria antiga nos incita e nos capacita a romper essas correntes invisíveis, a sair da caverna de sombras da ignorância e a retornar conscientemente à luz interior que habita em cada ser, como um farol de esperança. Mas o que acontece quando realmente despertamos para essa verdade interior? O que ocorre quando recordamos nossa verdadeira natureza divina e nos reconectamos com a fonte primordial? Os textos gnósticos e hermetistas não prometem fama mundana, sucesso material ou conforto superficial e passageiro. Eles prometem algo muito mais profundo, duradouro e transformador. Liberdade interior absoluta, clareza espiritual e uma paz real e inabalável que transcende as circunstâncias externas. Quando a alma se reconhece como divina, ela transcende o medo que a aprisiona. Ela não mais depende de validações externas para se sentir completa e não mais vive perseguindo ilusões passageiras e vazias. Ela começa a viver a partir de um centro inabalável de sua própria verdade, de uma conexão direta e ininterrupta com o todo, com a totalidade do universo em sua essência. A alma se torna una com a origem, transformando-se em luz consciente, em pura gnose manifestada em sua existência. E é isso que torna esses textos tão importantes e relevantes hoje. Não porque ofereçam uma nova religião a ser seguida cegamente, ou um novo conjunto de regras. Nem porque resolvam todos os dilemas complexos do mundo com soluções prontas, mas porque são um espelho fidedigno que nos convida à reflexão. Eles refletem a divindade que, porventura, esquecemos, que ficou oculta sob camadas de condicionamento. E nos chamam a abandonar as certezas emprestadas de terceiros e a empreender o único caminho que realmente transforma a existência de forma profunda e duradoura. A jornada para o interior. Para cada buscador espiritual sincero, para cada alma inquieta que anseia por algo mais, para cada ser humano que suspeita que há algo mais profundo do que lhes foi contado, os evangelhos gnósticos e os textos herméticos não são meros escritos antigos empoeirados. Eles são chamados vivos e vibrantes à alma humana, desafios poderosos à alma adormecida, e portais que se abrem para a verdade suprema e libertadora. Talvez, neste mundo fragmentado e caótico que habitamos, o que mais precisamos não são novas respostas prontas e superficiais, mas sim a coragem inabalável de fazer as perguntas certas e de olhar para dentro de nós mesmos, com honestidade, vulnerabilidade e coragem. E talvez, depois de séculos de terem sido enterrados ou ocultados cuidadosamente, os gnósticos e os hermetistas retornaram à nossa consciência, porque este é o momento em que, por fim, a humanidade está pronta para realmente escutá-los e compreender suas mensagens. E talvez, só talvez, o que eles nos oferecem não é uma solução final e definitiva para todos os problemas, mas sim uma forma poderosa de recordar o que sempre, em nosso íntimo mais profundo, soubemos ser a verdade essencial de nossa existência. Gostou de desvendar os mistérios e as profundas conexões entre gnosticismo e hermetismo, e como eles se aplicam à sua vida hoje? Deixe seu comentário abaixo com suas impressões, dúvidas ou insights. Sua participação enriquece nossa comunidade e nos ajuda a expandir o conhecimento. E claro, compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam despertar para essas verdades transformadoras. Não se esqueça de se inscrever no canal As Sementes de Akasha e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos sobre espiritualidade, autoconhecimento e os segredos do universo.